Você já teve uma conversa onde saiu se sentindo o errado, mas não conseguiu explicar por quê? Isso tem nome, e até o final desse vídeo você vai reconhecer isso na hora que acontecer. Mas antes eu preciso te contar uma coisa que a maioria das pessoas nunca percebe sobre si mesmas, e vai ficar para o final porque é a mais pesada de todas. Eu vou te mostrar 7 técnicas que manipuladores usam no dia a dia, mas uma delas você provavelmente já usou também sem perceber. Segura isso aí. Técnica 1. Reescrita de memória. Você lembra de uma briga lá atrás? Lembra bem, lembra do que foi dito, do tom, da cara da pessoa. Aí você traz o assunto e a pessoa diz, nunca falei isso. Não só nega, ela te olha como se você tivesse inventado, como se você fosse louco. E quanto mais ela faz isso, mais você começa a duvidar da memória, de você mesmo. É sutil, é cirúrgico e tem nome, é revisão seletiva da realidade. A pessoa não discute o fato, ela apaga o fato. Proteção simples, escreve. Cria o hábito de anotar situações importantes logo depois que acontecem. Data, o que foi dito, como você se sentiu, não para provar nada para ninguém, para provar para você mesmo. Se você já sentiu isso e ficou se questionando se era você o problema, não era. E agora você sabe o nome do que aconteceu. Técnica 2. Excesso de encantamento inicial. Ela aparece e de cara te trata como se você fosse a pessoa mais especial que ela já conheceu na vida. Mensagem a qualquer hora, atenção constante, planos para o futuro na segunda semana. Você pensa, finalmente alguém que me vê de verdade. Aí, quando você já está completamente fisgado, ela some, esfria, fica ocupada, e você fica tentando recuperar aquela sensação maravilhosa do começo, que não existe mais. O problema é que aquela versão nunca existiu, era um personagem, e agora você está correndo atrás de uma ficção. Sinal de alerta, intensidade desproporcional no início é bandeira vermelha, não sinal de amor. Técnica 3. O silêncio como controle. Não tem grito, não tem briga, só o silêncio. A pessoa para de responder, para de olhar, para de existir para você, e fica assim até você ir lá pedir desculpa por uma coisa que você nem sabe direito o que foi. E funciona. Você vai atrás, pede desculpa, ela volta ao normal, e na próxima vez que ela não gostar de algo, adivinha o que acontece? Exato. O silêncio é usado como punição condicionada. Toda vez que você cede, você está ensinando que a tática funciona. Solução? Se você precisar de um tempo, tudo bem. Quando quiser conversar, tô aqui, mas eu não vou ficar insistindo. E aí você segue sua vida de verdade, sem drama, sem cobrar, sem esperar na porta. Percebeu o padrão até aqui? Todas essas técnicas funcionam porque mexem com algo seu, sua memória, sua necessidade de afeto, seu medo de perder alguém. O manipulador não inventa fraquezas, ele encontra as que já existem. Guarda isso, a próxima é a mais sorrateira de todas. Técnica 4. Culpa sem origem. Você disse não, simples assim. Não podia naquele dia, não queria fazer aquilo, não era sua responsabilidade. E aí vem, nossa, imaginei que você se importasse comigo. Nada de acusação direta, só um comentário que planta uma semente. E você, que é uma pessoa boa, começa a se sentir egoísta, frio, ingrato. Daqui a pouco você está quebrando seus próprios limites para apagar uma culpa que nem era sua. Teste, antes de ceder, pergunte para você, eu fiz algo de errado de verdade ou estão tentando me fazer sentir que fiz? Técnica 5. Inversão do problema. Você tenta falar sobre algo que te machucou, prepara o que vai dizer, escolhe as palavras com cuidado. Aí a pessoa vira e diz que você foi agressivo no jeito de falar, que você sempre faz drama, que ela é que está sofrendo agora por causa da forma que você chegou. E de repente é você que está se explicando. O problema dela virou problema seu. Não morde a isca. Você pode reconhecer o sentimento dela sem abandonar o seu. Eu entendo que você ficou chateado com a forma que eu trouxe o assunto, mas o que eu senti ainda precisa ser falado. Volta para o ponto, quantas vezes for necessário. Técnica 6. Espelho calculado. Do nada, a pessoa gosta das mesmas músicas que você, assiste as mesmas séries, tem os mesmos valores, ama as mesmas coisas. A sensação é ótima, você finalmente encontrou alguém que te entende. Só que essa afinidade toda surgiu depois que você falou sobre você. Não é coincidência, é espelhamento intencional. A tendência natural de confiar em quem parece igual a você vira uma ferramenta. Não significa que toda afinidade é falsa, mas se a pessoa parece concordar com absolutamente tudo que você diz, presta atenção nisso. A técnica que você provavelmente já usou. Lembra que eu disse que uma dessas técnicas você provavelmente já usou? É a transferência de responsabilidade.
Por que você me fez fazer isso? Eu só agi assim porque você me deixou sem opção. É humano. O cérebro tenta proteger o ego, redirecionando a culpa. Não precisa se condenar, mas precisa reconhecer. Porque quem reconhece o mecanismo em si mesmo é muito mais difícil de cair nele vindo do outro. A melhor proteção contra a manipulação não é desconfiar de todo mundo, é se conhecer tão bem que você percebe quando alguém está mexendo com o que é seu, suas memórias, sua culpa, seu afeto, seus limites. Quando você sabe onde são seus pontos sensíveis, fica muito mais difícil alguém apertá-los sem você perceber. Se esse vídeo fez você pensar em alguém ou em você mesmo, manda nos comentários qual das técnicas você mais reconheceu na sua vida. Pode ser anônimo, pode ser um número só, mas esse comentário ajuda o canal a crescer e me diz o que fazer a seguir. Se quiser ver o próximo antes de todo mundo, se inscreve e ativa o sino, porque o próximo assunto é ainda mais desconfortável que esse. E o like custa 0 e vale muito. Até lá!